Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Ricardo Ramos Fragelli. Vamos revisitar sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador na área da aprendizagem. O nosso convidado é graduado em Engenharia Mecânica e também mestre em Engenharia Mecânica e doutor em Ciências Mecânicas pela Universidade de Brasília. Foi professor do Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, e do Centro de Ensino Unificado de Brasília, CESUBRA. Desde 2002, atua como professor da Universidade de Brasília. Sua área de pesquisa é na área da aprendizagem ativa e colaborativa e no design ligado à educação, principalmente à matemática. Publicou 20 artigos em revistas científicas, 11 capítulos de livros e 6 livros, e orientou 11 teses de mestrado. É o criador de diversas metodologias, como o RIGHT, o Método 300 e o Rei e Rainha da Derivada, e tem auxiliado diversos professores a replicarem o que criou em outros lugares do país. Recebeu muitos prêmios pelas contribuições nas inovações educacionais, das quais destaco premiação do Ministério da Educação para objetos digitais de aprendizagem e de incentivo ao desenvolvimento de aplicações tecnológicas para fins educacionais. Ganhou o Prêmio Excelência e Qualidade Brasil da Associação Brasileira de Liderança. Foi o vencedor do primeiro prêmio Perestroika em busca dos professores mais criativos do Brasil na categoria Ensino Superior da organização Perestroika Sputnik. Atualmente é professor adjunto dos cursos de engenharia da Faculdade da Universidade de Brasília, no Gama, do mestrado profissional em matemática e do programa de pós-graduação em design, onde orienta trabalhos na área de design de informação e interação. Muito obrigado, professor Ricardo Ramos Fragelli, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e inovador na área de educação. Por favor. Olá, professor Reutemann, obrigado pelo convite e a oportunidade de poder compartilhar algumas de nossas experiências e impressões sobre educação. E quando você me fez essa questão, né, eu pensei que eu sempre fui uma alma muito inventiva, com um olhar muito atento às possibilidades, e a cada dia eu invento uma coisa nova desde criança, né? Mas na área da educação, eu tive o primeiro contato assim com o despertar para o estudo, na verdade, na quarta série do primário, e agora você vai adorar essa coincidência que eu só descobri no mês passado, quando eu estava conversando com alguém do Correio Brasiliense.
Sabe como chamava a minha professora da quarta série? Era a tia Darcy. Maravilhoso, eu só percebi essa conexão recentemente, achei maravilhoso. E na sala de aula, numa discussão lá com ela, ela me provocava bastante, numa discussão sobre matemática, chegou um momento que ela não estava mais, assim, suportando aquelas questões e falou: "Você precisa seguir alguma coisa na área de exatas", e eu descobri naquele momento que eu iria fazer engenharia. Já no primeiro ano do ensino médio, eu tinha decidido que ia ser engenharia mecânica na Universidade de Brasília, e foi o caminho que eu segui, foi maravilhoso. Depois de algum tempo, né, já na engenharia ali, eu comecei a dar aulas particulares para pessoas que detestavam aquilo que eu ia explicar, que geralmente era matemática e física, então os pais me convidavam, né, me contratavam, e o meu objetivo não era ensinar nada, o meu objetivo era despertar o interesse, a paixão do estudante pelas diferentes áreas. No meu caso, para áreas de exatas. Mas existe uma frase bonita que é: sou humano e nada do humano me é alheio. Nós entramos na escola cheios de curiosidade e cheios de porquês. Em algum momento a escola achata a nossa curiosidade e rouba os nossos porquês. E quando é que nós teremos a coragem de ir aos porquês que nos foram roubados? Um adulto que não gosta de matemática, não gosta de geografia, um adulto que não gosta de ler. Estou vendo aí atrás de você uma mini biblioteca belíssima aí. Então, você não foi um ser humano que teve a sua vontade, o seu gosto pela leitura roubado. E eu queria devolver esses porquês que foram roubados aos meus estudantes já na juventude, e eu criava estratégias diferentes, e isso me tornou um professor mais criativo, né? Além essa energia inventiva que eu tive desde criança, e eu sempre encontrei, você falou de algumas instituições que eu passei, eu sempre tive muita liberdade para criar, nunca tive um ambiente que tolhisse a minha, a minha inventividade pedagógica. Então, quando eu comecei a ser professor, primeiro como professor substituto na UNB em 2002, também no IESB na mesma época, fui contratado pelo IESB, fiquei lá 9 anos, né? Então tive um ambiente muito propício para o desenvolvimento dessa criatividade pedagógica. Eles aqui na UNB me chamam de engenheiro pedagógico, apesar da minha formação, eu fui muito para o lado humano. E você perguntou essa paixão pela invenção, pela inovação dentro da educação, né? Então, no início, o meu objetivo era esse, era despertar o engajamento, a paixão pela ciência, e já no início, lá nos meus primeiros anos, eu fazia muita atividade onde o estudante era protagonista, e com a minha habilidade para programação, eu comecei a criar simuladores interativos. Esses simuladores interativos foram o que no início me trouxe realmente para a pesquisa dentro da educação. Em 2004, eu recebi 4 grandes prêmios nacionais na área da educação por conta desses simuladores. E aí, a minha área de pesquisa até então, que era muito voltada para a área de engenharia, de matemática aplicada, de tecnologias, mudou radicalmente. Aí eu fui estudar filosofia da educação, psicologia, porque eu percebi que eu tinha que me desenvolver mais para entender aquilo que eu fazia, quais eram os fundamentos, qual era o arcabouço teórico que realmente impulsionava todo aquele desenvolvimento. Então, meu doutorado, apesar de ser em ciências mecânicas, eu desenvolvi uma teoria de inteligência artificial que pudesse ser aplicada na educação. E aí eu fui cada vez mais entrando na área das metodologias ativas, sem deixar a tecnologia de lado, mas atualmente eu trabalho muito mais com metodologias do que tecnologias, apesar de que as tecnologias impulsionam essas metodologias para novas aplicações e novos contextos, e espero que a gente tenha mais tempo para conversar sobre essas particularidades.
muito interessante o seu depoimento, né? Porque de maneira não evolutiva, né? A gente teve nas últimas décadas, e diria até séculos, né? Uma maneira de exercer a nossa profissão de professor, né? E colaborar na aprendizagem dos nossos estudantes, né? E o mundo não é o mesmo, né? Sobretudo, nas últimas décadas, um desenvolvimento tecnológico fantástico, né? E é preciso vencer esses intervalos de transição pedagógica. Gostei muito dessa nova profissão, né? Engenheiro pedagógico, né? Parabéns pelo seu trabalho. Professor Ricardo, em 2019, publicou um livro intitulado Métodos 300, Aprendizagem Ativa Colaborativa para além do conteúdo. Poderia assinalar os pontos que considera mais importante nesse livro? Claro, eu só preciso chegar até o livro rapidamente. Como eu disse, o meu início foi de despertar a paixão do estudante, o engajamento, né? Sem engajamento não há aprendizagem significativa, como apregoa o próprio David Ausubel, né? Então, se você não tem o engajamento do estudante, a vontade dele em fazer correlações entre o que está sendo aprendido e o que já se aprendeu, né? O que há de conceitos prévios na estrutura cognitiva do estudante, que ele coloca como subsunsores, então não há aprendizagem significativa. Mas esse é apenas um primeiro passo de uma jornada chamada educação. E eu fui percebendo que, além das tecnologias, dessa necessidade de engajamento, existia um mundo de possibilidades. Então, uma das atividades que nós fazemos chama Sumaê, depois vocês procuram aí, Festival do Sumaê, tenho certeza que vocês vão gostar. O Sumaê é mais voltado para a criatividade, o desenvolvimento de competências muito particulares, seguindo o caminho da criatividade, do encantamento do estudante. E já no método 300, a inovação surgiu de uma necessidade, que é o índice de reprovação que nós temos em cálculo 1. O índice é absurdo, é em média no nosso país de 50% e nós, professores, passamos a considerar esse índice normal. Eu não acredito que seja um índice normal e o 300, ele é uma solução para esse problema, mas não apenas para ele, mas surgiu para tratar essa questão dos estudantes que têm uma dificuldade muito grande de desenvolvimento das habilidades necessárias dentro do cálculo 1, mas é aplicado em diversas áreas diferentes. O que é o método 300? O que trata esse livro? O 300, ele é uma estratégia onde nós formamos grupos potencialmente colaborativos dentro de um espaço de liberdade confortável, com prazos bem definidos e com metas a serem realizadas e com um procedimento de avaliação muito particular. Com o 300, nós melhoramos o índice de aprovação de cálculo 1 nas disciplinas que ele é aplicado de 50% para 85%, nos nossos melhores resultados para 95%. Ele, entre 3.000 projetos de professores de todo o país, foi considerada a melhor metodologia de apoio ao aluno do Brasil. E mais importante que isso não é o índice de aprovação, não é o aumento de notas, isso é claro que é muito relevante, mas é despertar o olhar do estudante para o estudante que está ao seu lado. Por meio da colaboração, nós tivemos resultados muito bons, mas em termos de competências socioemocionais. Um resultado belíssimo, professor Reutemann. Nós aplicamos uma escala que media solidão no terceiro semestre, não nos nossos alunos, mas lá no terceiro semestre, que é onde a literatura diz que há o pico de solidão. Os nossos alunos que participaram do 300 no primeiro semestre, comparados com os outros que não participaram, alguns professores aplicam ou não. Aqueles que não participaram do 300 têm 30% mais solidão em média.
numa escala que varia de 0 a 100, dividida em 10 níveis, nenhum aluno do 300 estava nos 2 níveis máximos de solidão, sendo que 2 alunos do grupo que não tinha participado do 300 estavam nos 2 níveis máximos de solidão, sendo que um aluno tirou 96 em solidão, em uma escala que varia de 0 a 100. A solidão associada ao auto-isolamento é o fator principal para ideações suicidas. Nós queremos, então, ter engajamento, queremos ter encantamento e solidariedade. Essa colaboração, essa noção de pertencimento, 90% dos nossos estudantes se sentem mais tranquilos em avaliações escritas por conta dessa metodologia. Você perguntou o que se trata esse livro, né? Então ele é dividido a primeira parte, a filosofia da criação do método, é um livro muito didático, muito simples de ser aplicado, foi criado justamente para isso, sem o tecnicismo, né, que a gente geralmente coloca em artigos científicos. Ele depois vem um passo a passo para aplicação. Então, o professor lê ali, ele sabe como aplicar, ele é aplicado na educação básica, no ensino superior. Atualmente, nós tivemos agora, na semana passada, um projeto financiado aqui pela FAPDF, onde nós vamos aplicar esse método de colaboração não entre pessoas, estudantes, nós vamos aplicar entre municípios. Então, como que o município consegue colaborar com o outro para evoluir os seus índices em qualquer área? No nosso caso, na área de contabilidade, foi uma ideia que surgiu de uma professora da contabilidade, após uma palestra minha na Universidade de Brasília, nós fizemos uma parceria desde então. Aí depois, existem 20 passos de didática, o senhor que é professor sabe disso, não adianta você explicar tudo igual estou explicando sem ter exemplificação, ninguém entende nada. Então no livro vem exemplos, como se aplicar, e olha o exemplo. Depois tem 10 grandes perguntas. Me fizeram muitas perguntas ao longo de muitas palestras que eu ministrei pelo país, eu consolidei em 10 grandes grupos de perguntas, por exemplo, como aplicar fora desse contexto original da engenharia, mas na educação básica. Quais são as particularidades? Como aplicar em cursos noturnos? Porque os alunos eles têm que fazer reuniões fora do horário de sala de aula. Então, como fazer isso num curso noturno, por exemplo? Como aplicar na educação à distância? Como aplicar em turmas onde não há alunos com bom rendimento? Então, no final desse livro, coloco as possibilidades de aplicações, inclusive nessas aplicações mais empresariais. O livro trata disso, inclusive faz parte de uma série chamada Desafios da Educação, onde nós temos muitos autores interessantes, inclusive o Eric Mazur, de Harvard, explicando o seu livro, o seu método Peer Instruction. No Brasil é mais conhecido como aprendizagem entre pares, né, que deu o suporte para as metodologias baseadas na pedagogia invertida, né, a sala de aula invertida. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Como a gente difunde essas novas práticas de aprendizagem no ensino básico? Eu pergunto porque o nosso ensino básico é muito deficiente e tem muitas sequelas, né? O estudante perde aquela sensibilidade para a criatividade, para a imaginação. Ele, eu não sei se aplica a solidão, quer dizer, que seria uma falta de interação ou com os colegas ou com os professores. E penso que a universidade tem uma missão muito importante de
melhorar a qualidade do ensino básico, né? Então, eu perguntaria em que direção está sendo feito essas inovações para que realmente o estudante de ensino básico estude numa escola encantada, né? O encantamento é muito importante. Como seria ver a perspectiva de avanços nessas novas metodologias no ensino básico? Perfeito, professor. Eu, certa vez, fui convidado aqui por uma escola, já aconteceu algumas vezes, mas uma foi muito particular, né? Eu fui convidado lá pela coordenadora de educação básica e falou: Fragelli, sempre nós conseguimos alguém para a área de primeiros socorros, alguém para falar sobre higiene bucal, mas os nossos alunos de terceiro, quarto ano, eles detestam matemática. Tem alguém, ele falou com a minha esposa, né? Eu estava por lá, ela falou, não, tem alguém que vai vir falar com as crianças aqui. Era eu, né? E aí eu cheguei lá para falar com as crianças, e você vê que quando você troca a metodologia, deixa o ambiente mais colaborativo, mais atraente, as crianças ficam muito empolgadas, muito. Então, depois disso, eles começaram a me chamar de tio da matemática na escola. É um título que é o maior título que eu poderia receber, porque ele é muito genuíno, né? Então, as crianças, quando você coloca elas para participar dessas atividades, que devem ser engajadoras, você tem uma transformação muito grande. Se você quer o passo a passo, eu sugiro 3 possibilidades. Rei e Rainha da Matemática, no nosso caso chama Rei e Rainha da Derivada, é uma aula muito especial, você pode envolver todos os alunos de todas as turmas. Nós conseguimos, professor, ficar 2 dias inteiros com os nossos estudantes estudando o mesmo conteúdo, sem ter chamada. Eles passam o sábado, de 9 da manhã às 7 da noite, e no domingo, mesma coisa. Aí estende um pouquinho até 9 horas da noite, e depois que termina, você não acredita. No outro semestre, eles voltam para ajudar quem estava antes. Então, quem estava antes volta para ajudar os novos estudantes e isso se transforma num circuito, né, de colaboração muito profícuo. Rei e Rainha da Derivada, procura aí na internet, vocês vão encontrar uma forma. Sumaê. O Sumaê é uma aula que é um jogo de perguntas e respostas, onde as perguntas são feitas por meio de vídeos criativos feitos pelos próprios estudantes e todo mundo utiliza chapéus. É um ambiente muito lúdico, muito gostoso. Ele é feito em todo o país. Você escreve Sumaê, S-U-M-M-A-E, tio. Sumaê, sem um acento, se diz suma em latim, significa somas. Pessoas unidas, o acento circunflexo é conhecido como o chapéu do vovô. Pessoas unidas utilizando chapéus, é feito em todo o país. Sabe o que eu fiz no mês passado? Na verdade, demorou um ano para fazer isso. Nós fizemos o primeiro festival do Sumaê, um festival nacional de vídeos criativos, e aconteceu aqui em Brasília, no Memorial Darcy Ribeiro, com tapete vermelho, como se fosse um Oscar, e nós tivemos a premiação da educação básica também. Então, se você, professor, está nos ouvindo, quer ganhar um prêmio nacional, vir aqui para o UNB, tirar foto com a sua família, seus estudantes, num tapete vermelho, aprenda a fazer um sumaê. O sumaê é muito fácil de ser feito e vai transformar a sua, não só a sua turma, mas a sua escola em uma escola encantada. E terceira sugestão seria o 300, principalmente na matemática. Se você quer aumentar o nível de aproveitamento dentro da área de matemática, você vai fazer ali qualquer tipo de atividade avaliativa em âmbito nacional, quer aumentar o nível da sua escola, aplique o 300. O 300 vai melhorar a colaboração dos estudantes, a forma de comunicação e o pertencimento deles dentro da escola. Isso vai melhorar o nível de ansiedade e nervosismo perante provas escritas. Vai reduzir. 90% dos nossos estudantes se sentem mais tranquilos em avaliações escritas. Isso já foi aplicado em muitos casos.
No início deste ano, eu dei uma palestra em Contagem, Minas Gerais, e eu dei a palestra para 2.500 diretores de escola pública de Minas Gerais. Então, todos os diretores estavam lá. Mas talvez essa informação não chegue até o professor. Tem que chegar até o professor, isso que é o mais importante. Então, sugestões. Eu coloquei 3 nossas aqui, né, nascidas no âmbito da Universidade de Brasília, o Rei e Rainha da Derivada, o Sumaí o 300, mas existem outras. Então procure aí metodologias ativas, tem algumas muito fáceis de ser aplicadas, essas nossas são muito fáceis, não precisa de muita tecnologia, o que precisa de tecnologia está totalmente disponível, gratuitamente, você procura aí, me procura nas redes sociais também, qualquer dúvida que você tiver, por favor, entre em contato. Nós estamos cada vez mais construindo um grande grupo de colaboradores em nível nacional para mudar a realidade da nossa escola, não só no ensino superior, mas nossa escola na educação básica. Nós temos um cenário de isolamento e reprovações. Nós acreditamos que essas atividades possam transformar isso num ambiente de maior integração e mais profícuo para a aprendizagem significativa. Maravilha, professor Flagelo. Estamos chegando ao final da nossa conversa e tendo em vista que o nosso movimento tenta estimular a juventude, os estudantes, os jovens, para construírem caminhos para a gente ter um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia, no finalzinho da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem. Claro, obrigado novamente pela oportunidade, professor Reutemann. Rapidamente, a primeira é descobrir qual é o seu dinossauro. Um dia o Calvin, lembra ali daquelas tirinhas Calvin e Haroldo? E aí o Calvin não quer ir para a escola. O pai pergunta por que não? Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, por que não? E ele disse que não quer ir. Aí ele falou, por que não? Você é a criança mais inteligente. Eu comprei 3 livros de dinossauros. Você leu aqueles livros em uma semana, fez um protótipo de dinossauro. Você é a criança mais inteligente que eu conheço, ele fala, porque na escola não ensina sobre dinossauros. Então descubram qual é o seu dinossauro, se encante com esse dinossauro, seja pesado. Nietzsche diz, quando alguém diz, você é um pesquisador, ele diz, não, eu não sou pesquisador, eu sou pesado, e por ser pesado eu caio, e continuo a cair, e de repente chego ao fundo. Então, seja pesado, aprenda com profundidade, invista o seu tempo em aprender isso, e aí eu vou finalizar com uma frase que eu gosto bastante, que é, primeiro, uma frase perigosa. A águia não caça moscas. Essa é uma frase muito potente, né? E eu acreditava que o nosso objetivo era voar alto e não ir atrás de objetivos pequenos, mas lendo Vitor Hugo eu descobri que esse pensamento é incompleto. Um pensamento bom é: a águia voa, mas o rouxinol canta. A águia domina o espaço, o rouxinol conquista a alma. Então, domine a ciência, domine o que você realmente gosta de aprender, o seu dinossauro, domine o seu dinossauro, mas que domine com arte, com paixão e com solidariedade. Um grande abraço, até a próxima. Muito bom, muito boa mensagem, né? E vamos cada um de nós e todos, né? Em busca dos nossos dinossauros, né? Muito obrigado, professor Fragelli, por essa interessante, instigante conversa. Desejo que haja difusão das inovações que tem feito, né? E vamos ficar acompanhando o seu brilhante trabalho na área de educação. Esses e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos e todas que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!